Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mas bom dia mesmo. Hoje eu precisei. Bom dia, Aline. Bom dia, que bom que você está aqui. Hoje tive que madrugar. Nós guerreiros, né? Passar um protetor aqui. Bom dia, que bom que você está. Vamos começar a nossa leitura. Hoje eu vou ter que sair mais cedo para fazer um treino ali. Mas nós não podemos deixar de começar o nosso dia lendo a palavra de Deus e firme no nosso propósito de leitura bíblica, né? Hoje, dia 15, nós vamos estar lendo do 6 ao 9, segundo Samuel. Amém, verdade, Aline. Nós podemos acordar bem mais cedo, se o Senhor nos despertar também para falar com Ele, né? Que bom que você está aqui firme comigo. Vamos orar? Te rendemos graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco, por nos permitir que despertamos mais um dia e nos dá a oportunidade de buscar, Pai amado, o Senhor no início do nosso dia. Buscar, Pai amado, conhecer a tua palavra e aprender do Senhor por meio dela. Fala conosco, Pai. Fala conosco por meio da tua palavra. Fala conosco por meio do teu Espírito Santo, que ele venha nos revelar a tua palavra nos nossos corações e que ela venha ser guia, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em todo o nosso dia, em toda a nossa vida, em nome de Jesus. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, cubra a nossa família, a nossa casa e cubra o Brasil. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Vamos estar lendo aqui capítulo 6 ao 9. Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Partiu para Baalaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau e de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão da arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgotou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses,
E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca é levada para Jerusalém. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a arca de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Bom dia, Floresvaldo, tudo bem? Estamos aqui na nossa leitura bíblica. Versículo 16, capítulo 6 de 2 Samuel. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens quanto mulheres. E cada um com um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Mical, repreendida por Davi. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, e descobre um vadio qualquer? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Bom dia Cândida. Estamos aqui na nossa leitura. Capítulo 7 de 2 Samuel. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faz tudo quanto está no seu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ás tua casa para minha habitação? Porque em casa de nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da medalha de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo e sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm a terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no lugar e não mais seja perturbado.
Jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei te levantar depois de ti o teu descendente, que precederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com aceites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se apartará dele, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Aleluias. Ações de graças de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso que tampouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falastes a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o seu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo nome, e fazer a teu servo essas grandes e tremendas coisas para a tua casa, diante de teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, tu, ó Senhor, tu fizeste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Deus, quanto a essa palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre e faz como falaste. Seja para sempre agradecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo essa revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Agora, pois, Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Se, pois, agora servido te abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, com a tua bênção será para sempre bendita a casa do seu servo. Aleluias. Diversas vitórias de Davi. Capítulo 8. Depois disso, feriu os filisteus Davi feriu os filisteus e sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-lo deitar-se em terra e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi estabeleceu o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros
e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi, por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Beta e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que se sujeitaram. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal, por guarnições em Edom, e todo Edom por guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre o Israel, julgava e fazia justiça de todo o seu povo. Joabe, filho de Jeruía, era comandante do exército. Josafá, filho de Alude, era cronista. Jadog, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías escravizam. E Banaim, filho de Joada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Capítulo 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele. Por amor de Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamavam-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ombros os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lo-debar, de casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas, seu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei a filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão e coma, porém
Mefibosete, filho de teu senhor, comerá para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ela e ele coxo de ambos os pés. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? E Deus é misericordioso. Aleluia. Que nós venhamos guardar aqui. E essa passagem que fala que a mulher Mical, né, de Davi ali, ela zombou de Davi porque ele dançava na presença de Deus. E ele disse assim: sempre eu dançarei na presença de Deus e me humilharei se for preciso, porque é o Senhor que é digno de honra e glória, né? Que nós não venhamos olhar para as críticas, que nós não venhamos olhar para aqueles que colocam diante de nós falando que não podemos servir ao nosso Deus. Que Ele seja soberano em tudo quanto fizermos, né? Que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria, que venhamos sim viver o que o Senhor tem para nossas vidas, hoje e sempre. Não olhar para nada e nem para ninguém. Amém? Deus é maravilhoso. Deus é benigno e misericordioso para nossas vidas. E nós o exaltamos, nós o bendizemos, porque só Ele é digno. Aleluias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluias. Hoje, dia 15/4. Vamos fechar os olhos e fazer o nosso boot. Vamos lá, lindo. Hoje será um dia repleto de realizações. Amém? Fecha os olhos. Aleluia. Bom dia, Senhor. A Ti rendo graças por mais um dia de vida saudável. Gratidão por acreditar e não desistir de mim. Sinto-me filha amada, abençoada. Hoje será um dia repleto de realizações. Amém. Que as pessoas sintam sua presença em mim. Meu coração é o acesso para estar sempre junto do Seu. Quero ativar pessoas com meu exemplo, como é bom viver com o Senhor. Eu me curvo diante do Senhor, vos amo, vos adoro e vos agradeço. Mentaliza um peso que você carrega nas costas, uma mochila, é o medo. Solta esse peso e corra. O verdadeiro amor acaba com o medo. Eu sou lutadora e persistente, não desisto nunca. Eu acesso a misericórdia, graça, sabedoria e o amor. Eu sou escolhida, estou pronta. Que dia memorável. Eu governo em todos os lugares. Amém. 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 O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. Bom dia, Érica. Acabamos de fazer a nossa leitura bíblica. Hoje lemos 2 Samuel, do capítulo 6 ao 9. Estamos nesse propósito de leitura e todos os dias nós lemos 4 capítulos por dia. E o propósito é ler a Bíblia toda no ano de 2025. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e Ele é conosco. Esse é o dia que será repleto de realizações. Amém? Toma posse e viva o melhor dia da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoada terça-feira para nós, para todos nós, Aline, para nós, né, Érica. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Amém?